sobre Pilates? Quero receber nossas convidadas, por favor. Hoje, a fisioterapeuta Gabriela Fendi está conosco. Tudo bom, Gabriela? Prazer conhecê-la. Seja muito bem-vinda ao nosso programa. Quero agradecer a presença também da Renata Bruni, que é aluna, pratica o Pilates. Tudo bom, Renata? Prazer conhecê-la. Quanto tempo você pratica o Pilates? Uns 3 anos. 3 anos. Cerca de 3 anos já. Legal. E é muita mudança que a gente percebe no corpo, né? Eu já até compartilhei aqui com o pessoal de casa, já mostramos um pouquinho, inclusive, das minhas aulas de Pilates. Faço um pouquinho de Pilates, faço um pouquinho de CrossFit e que com essa entrevista a gente consiga motivar você de casa também a praticar alguma atividade física. São tantos ganhos, tantos benefícios, né? São inúmeros, na verdade. Uma somatória, né, de conquistas dentro do Pilates. A gente justamente conquista a superação dos limites aos pouquinhos. É muito prazeroso. Para o corpo e para a mente, né? Com certeza. Alinhamento entre corpo e mente 100%. Eu vou pedir então para a Renata começar o alongamento aqui nesse espaço. E aí, por favor, então, Gabriela, se você puder me acompanhar aqui no nosso plasma, para a gente já desmistificar, né, algumas coisas relacionadas ao Pilates, muitas dúvidas, essa questão, né, do que é mito, do que é verdade. A gente já tem, inclusive, aqui algo que eu queria confirmar com você, essa informação, né? O Pilates faz bem aos órgãos internos? Com certeza. Verdade. Qual o papel absoluta do Pilates? Bom, o Pilates, ele trabalha basicamente a musculatura do corpo como um todo, né? E enfoca principalmente a musculatura do core, ou centro de força do organismo, que está localizado por volta ali da região do abdômen, região de coluna, região de pelve, que são os locais onde estão os principais órgãos, né? Que fazem nosso organismo funcionar corretamente. E essas contrações musculares vão fazer alterações nas pressões internas dessa região, dessas vísceras, né? Que vão colaborar para uma melhora da circulação local, que vão colaborar para um funcionamento melhor e adequado das vísceras ali da região. Sem contar várias outras áreas que são beneficiadas, além de só os órgãos, né? Então é verdade, né? Verdade, que Pilates absoluta. traz inúmeros benefícios aos nossos órgãos internos. Nós temos mais uma dúvida muito comum e você que está em casa, participa, entra aqui na nossa entrevista, no nosso bate-papo, mande aí a sua dúvida. Você que já pratica o Pilates, você que tem curiosidade, tem vontade de fazer, participe pelas redes sociais ou ligando e falando com a nossa equipe de call center. Pilates emagrece? Na verdade, o Pilates emagrece relativamente. Eu não posso dizer que é o foco principal do Pilates, tá? Ele é um mito, então, esse emagrecimento dentro do Pilates. Por quê? O emagrecimento, ele vem de uma nutrição adequada, então, de toda uma dieta equilibrada, além de exercícios principalmente aeróbicos, que não é o foco principal do Pilates, tá? O foco principal do Pilates envolve a parte de fortalecimento e de alongamento, que colaboram para uma boa postura e colaboram para um bom funcionamento do organismo. Mas não é o foco principal do Pilates, essa perda de peso, perda de gordura. Então, a gente pode entender que o Pilates, junto com outras atividades... Exatamente, ele é um forte aliado mais a outras dinâmicas, atividades. né? Por exemplo, uma corrida, crossfit, a musculação. E também associado a uma dieta equilibrada, uma alimentação equilibrada, ele vai contribuir nesse processo de perda de peso. Exatamente. Mas ele, exclusivamente sozinho, não vai te fazer emagrecer. Mas, claro, por ser uma atividade física, traz inúmeros benefícios e, como a gente comentou, ele ajuda muito nessa questão de fortalecer a musculatura. Exatamente. Que muita gente busca isso também, né? Sim. Às vezes as pessoas têm muita gordura e pouco músculo no corpo, aquele músculo que está murchinho. Quando você faz o Pilates, você consegue reduzir um pouquinho essa gordura e aumentar o volume do seu músculo, a massa muscular. E aí você tem o corpo firminho, fortinho. Com certeza. Mais uma dúvida, você que está em casa, qual será aí a próxima que é alternativa em relação a mito e verdade? Será que a dúvida que a gente vai mostrar é a sua também? Vamos responder? Vamos esclarecer? Pilates é indicado para mulheres grávidas. As gestantes podem fazer, devem fazer o Pilates? Devem fazer, não só o Pilates, como atividades físicas no geral, né? Que tenham, que ofereçam esse equilíbrio também corporal para ela numa fase de tantas mudanças, né? A gestação traz consigo muitas mudanças. Então, o Pilates é muito indicado por trabalhar toda essa questão de postura, de reequilíbrio da musculatura, alongamento de algumas regiões do corpo que acabam ficando encurtadas com as mudanças, né, das linhas de curvatura de coluna.
dentre outros fatores, como melhora da circulação, para reduzir o inchaço, né, o edema aí das gestantes, principalmente no final do trimestre. E é indicado em todo o período gestacional, tá? Nos 3 trimestres, desde que tenha uma liberação médica e tenha todo um acompanhamento, né? Em conjunto ali com o Pilates e com um profissional que esteja atuando. É muito legal, inclusive, do Pilates, né, Gabriela? A gente percebe como ele trabalha a região pélvica da mulher. Exatamente. Existem sim. outras atividades físicas que vão trabalhar várias regiões do corpo, mas não conseguem atingir a região pélvica. Exatamente. O Pilates é um dos melhores exercícios. Eu me lembro quando a gente recebeu um outro profissional da área, um colega seu, e ele comentou, quando a gente fala em saúde da mulher, força muscular da região pélvica da mulher, o Pilates está ali, ó, primeiro, segundo lugar. Ele é muito importante. Com certeza. A gente trabalha... Porque vai contribuir na questão da gestação e depois até do processo de nascimento e recuperação dessa mãe, né? Isso, exatamente. Porque a musculatura como eu falei anteriormente, do centro de força, envolve toda essa região de pelve e a musculatura do assoalho pélvico, que é quem vai sustentar os órgãos internos da pelve. Útero, bexiga, parte final ali de intestino, né? Então, quando a gente tem... A mulher passa por um quadro gestacional, essa região ela fica com uma carga maior, com um peso maior, o peso do bebê, o peso da placenta, sem contar outras inúmeras mudanças, né, na região. E essa musculatura ela pode vir a enfraquecer por conta da sobrecarga na região. Então, o Pilates, conforme a gente faz os exercícios, né, a execução desses exercícios fortalecem essa região e previnem até mesmo o surgimento posterior de uma incontinência urinária, uma incontinência fecal, né? Inclusive o pós-gestacional também, esse imediato, né? Essa pós-gestação imediata, trabalhar essa região de períneo vai ser fundamental para que lá na frente não venha a ter nenhum problema com incontinência e outras até disfunções de pelve no geral e coluna no geral também. São muitas vantagens, muitos ganhos, né? São. Então é verdade, o Pilates é indicado e muito indicado para mulheres grávidas, gestantes, mesmo depois daquele período, né? Pós-nascimento, de amamentação, sim, vai trazer inúmeros benefícios. Muitas pessoas buscam o Pilates também devido a algum probleminha, então algum trauma, correção de postura. Ele é muito indicado nesses casos, né? Sim, sim, com certeza. A gente trabalha principalmente a musculatura estrutural do corpo, que é quem vai sustentar todas as articulações, né? As musculaturas mais intrínsecas do corpo, que vão dar esse suporte para todas as atividades no dia a dia, né? Aquelas dores que a gente às vezes tem no final do dia, dores ao longo do dia, não são comuns, nenhuma dor é comum, né? E às vezes essas dores vêm sim por um desequilíbrio muscular, um desequilíbrio da articulação, um mau funcionamento da articulação. E o Pilates, englobando exercícios de alongamento e exercícios de flexibilidade, trazem esse reequilíbrio da musculatura e o funcionamento adequado de todas as articulações, principalmente coluna. A gente vai demonstrar daqui a pouquinho alguns exercícios, né, do Pilates, até para apresentar para quem está em casa e não conhece, nunca fez, para você conhecer um pouquinho mais sobre essa técnica. Mas antes, uma última perguntinha que a gente deixa aqui então para nossa convidada. Pilates deixa as pessoas mais altas? Isso é mito ou verdade? Isso é um mito. Na verdade, o que confunde as pessoas nesse quesito, né, deixar as pessoas mais altas, é que o Pilates tem exercícios de alongamento, então, obviamente, vão alinhar toda a sua silhueta, vão aumentar, na verdade, o comprimento do músculo e os espaços entre as articulações, que geralmente ficam comprimidas, ficam retraídas no decorrer da vida, né? É muito comum a gente ver os idosos lá com uma curvatura maior de coluna, algumas compensações em postura, que podem fazer com que a pessoa diminua de altura, né? Que é essa a falsa ideia que as pessoas têm. O Pilates, então, ele realinha toda a silhueta, mas ele não faz crescer. Se você tem 1,5 m, vai continuar com 1,5 m, não vai conseguir aumentar com o Pilates. O fato da gente corrigir essa postura, né, correta, sim, dá essa sensação, dá essa sensação, exatamente. A sensação interna, né, de que você está numa postura mais bonita, numa postura mais elegante, sem essa sobrecarga, né, sem essa pressão entre as articulações, e o visual por alinhamento da postura e não por crescimento ósseo ou por aumento entre os espaços articulares aí, porque não tem como a gente crescer mais a partir da fase adulta. Perfeito. Vamos demonstrar alguns exercícios, Gabriela, para mostrar para o pessoal de casa, agradecendo mais uma vez a presença da Renata Bruni hoje conosco, aluna já há 3 anos, praticante de Pilates. Para lá, Rê. Pezinho para lá, cabeça para cá. Isso.
A bola, acho que é um dos símbolos, né? Um dos acessórios mais conhecidos. Exatamente. Muita gente erroneamente acredita que o Pilates seja executado só com bola, né? Não conhece os outros acessórios, inclusive os equipamentos do Pilates Studio, né? Que foi criado por Joseph Pilates, os equipamentos próprios para Pilates com mola, com outros acessórios também que complementam. Tem vários equipamentos e vários acessórios, né, que podem ser utilizados. Mas esse é o carro-chefe, vamos dizer assim, do Pilates, é o mais conhecido, né? E um dos mais queridinhos. Um dos mais queridinhos, com certeza, mais gostosos também de praticar. A Renata vai fazer aqui uma ponte, tá? Um exercício muito comum dentro do Pilates, em que a gente eleva o quadril com a força da musculatura aqui de região pélvica e região de abdômen e cintura, tá? Então, ela contrai a musculatura do core, que é o centro de força, e eleva com a musculatura de pelve, toda a pelve em direção ao teto. Nesse exercício, a gente consegue uma boa mobilização de coluna vertebral também. Então, para aquela dorzinha muscular, dorzinha na coluna no final do dia, esse exercício ele acaba mobilizando essa região e diminuindo essas sobrecargas locais. Pode relaxar, Rê. Obrigada. Outro exercício, na verdade, uma variação desse exercício de ponte, que a gente pode estar fazendo em casa, né? Ao invés de ter a bola, quem não tem a bola em casa, pode utilizar uma cadeira, um banquinho. Vamos mostrar? Vamos. Ou apoiar os pés num sofá, tá? Quando tem uma superfície um pouquinho mais rígida, né, em que a gente, como a cadeira ou o banquinho, a gente pode fazer essa variação, aquela mesmo, Rê, com a sola do pé apoiada, só para não machucar a região de panturrilha e aqui de tornozelo. E aí, Renata, de novo, eleva o quadril com a mesma região de musculatura, as mesmas musculaturas de pelve sendo contraídas, né? Leva lá em direção ao teto e volta. Nessa variação com as pernas dobradas, sente um pouquinho mais a força na parte posterior aqui de coxa, né? Em todo o complexo. Trabalha bastante, né? Posterior de coxa, glúteo e abdômen. E abdômen, com certeza. E toda a mobilização aí das articulações da coluna, tá? Uma outra variação que também pode ser feita em casa, não é comum ter esse equipamento em casa, que é o Magic Circle, tá? A gente pode substituir por uma almofada, de preferência uma almofada com uma densidade um pouco maior. A gente coloca entre os dois joelhos, tá? Os pés, importantíssimo, continuar mais ou menos na largura aqui do seu quadril. Então, a distância entre eles não pode estar muito grande nem muito pequena. Não pode abrir muito, em equilíbrio, né? Exatamente. Aí, a gente aperta como se fosse a almofada, né? Aí em casa. Então, a gente aperta aproximando os dois joelhos e trabalhando toda a musculatura interna de coxa e a musculatura do assoalho pélvico. Esse exercício aborda bastante essa musculatura, tá? E aí eu posso associar também com o movimento de ponte que a gente aprendeu. Então, aperta a almofada ou o arco e sobe o quadril, trabalhando toda a região aí de estruturação de postura, tá? Ele trabalha o corpo por inteiro, né? Como um por todo. Por inteiro. Renata tá ativando a respiração, pode relaxar, Rê. As musculaturas de respiração, tá ativando toda a parte do membro inferior, de pelve e trabalhando todos os músculos posturais ali na parte superior da coluna, né? Então, os ombros encaixados, o pescoço bem alinhado. Renata já faz Pilates há algum tempo, então não tem muitas correções a serem feitas, porque ela já conhece os truques, né, Rê? A professora pega no pé. Mas Rê, hoje eu tô boazinha, vou deixar você descansar mais 2 minutinhos, a gente já volta para demonstrar outros exercícios, tá bom? Gabi, por favor, a gente tem aqui a participação do pessoal de casa através das nossas redes sociais. Foi postado, então, né, um meme, uma foto falando um pouquinho sobre a nossa entrevista de hoje. Você tem dúvidas sobre o Pilates? Manda pra gente através do Instagram ou Facebook. E muitas participações chegaram. Quero agradecer, por exemplo, a Lucimara Lemos. Ela diz, questiona, né, Tati, exatamente no que o Pilates ajuda? E ela faz uma pergunta interessante. Eu ouvi dizer que é um ótimo aliado da fibromialgia. Isso é verdade? Verdade, verdade absoluta também. E hoje é muito comum, né? Tem muita gente que sofre com fibromialgia. Muito comum, por conta desse estresse absurdo que a gente vem sofrendo na nossa sociedade, né? Muitas questões emocionais influenciam no surgimento aí da fibromialgia. É uma patologia que a gente fala de somatoemocional, em que o emocional pode interferir no físico, tá? E vice-versa, o físico, uma dor crônica pode vir a gerar algumas compensações emocionais também. O Pilates vai ser um forte aliado porque ele busca o alinhamento entre o físico e a mente, como a gente falou no comecinho do programa. Esse alinhamento entre físico e mente, essa concentração,
toda essa questão de respiração, vão fazer com que você tenha um olhar um pouquinho mais para si mesmo e toda essa diminuição de estresse, esse estado meditativo mesmo, vai fazer com que os níveis de estresse mesmo emocional diminuam e todo o relaxamento do corpo, com a liberação de endorfinas e todos os hormônios resultantes aí de atividade física colaborem. Aqui a gente tem também depoimento da Vera Lúcia. Tati, eu faço Pilates 2 vezes na semana há 4 anos. E eu posso dizer que o benefício é ótimo para o corpo e para a mente, assinando, né? O que a gente tem conversado aqui. Maria Marlene também está participando. Boa noite, gostaria de saber quais são aí os benefícios do Pilates. Pontuamos alguns benefícios. Se você pudesse fazer um ranking para a gente, por exemplo, os 5 principais benefícios do Pilates, o que você colocaria nesse ranking? Primeiro de todos, a correção postural, né? Com esse equilíbrio entre alongamentos e fortalecimentos, a gente consegue trazer toda uma estruturação postural. Alívio de dores, porque com uma correção postural a gente diminui as sobrecargas das regiões, né, das articulações como um todo, e alivia também as dores por devolver o funcionamento dessas regiões. A questão de diminuição de estresse, como a gente falou, do alinhamento entre o físico e a mente, conseguimos relaxar um pouco o organismo, né? Deixar todo esse estado de tranquilidade, de concentração atuar no organismo. E dentre vários outros benefícios, podemos ter também um alinhamento de silhueta. Então, é lógico, temos sim os benefícios estéticos com o Pilates, temos os benefícios estéticos, que toda essa correção postural e o aumento do tônus da musculatura vão alinhar a silhueta. Então, às vezes, aquela barriguinha caída, aquela perna flácida, o meio de coxa um pouquinho mais molinho, né? Acabam incomodando um pouquinho as pessoas e o Pilates traz todo o tônus, todo o fortalecimento dessas regiões para justamente realinhar aí a silhueta. Eu vou pedir no próximo bloco para você responder para a gente uma dúvida também interessante que chegou. A Fátima Destro comentou aqui no Facebook: Tati, eu tenho artrose no joelho. E aí ela questiona qual é o benefício. E muitas pessoas que sofrem com artrite, com artrose, mesmo osteoporose, talvez possam em casa estar se perguntando, né? Será que eu posso fazer o Pilates? No que ele pode me ajudar? Próximo bloco você responde pra gente, com certeza, combinado? Combinado. E próximo bloco também a gente segue com algumas demonstrações de exercícios, adaptações que você pode fazer em casa e a gente vai mostrar também, a título de curiosidade, alguns exercícios, alguns movimentos que aí sim devem ser feitos sempre com acompanhamento de um profissional capacitado.